Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou hoje aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da revista Betel Dominical que estamos estudando nesse trimestre. Essa belíssima revista aqui que tem como tema do trimestre Ezequiel, o profeta do juízo e da glória de Deus. Essa revista é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 12, Visões do afastamento do retorno da glória de Deus. Pegue agora a sua Bíblia, a sua revista, seu plano de aula e uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula, dessa feita a nossa 12ª aula desse trimestre. A nossa lição tem como texto áureo: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, verso de número 5. A nossa verdade aplicada vai nos ensinar o seguinte: Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, relacionamento com Deus. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros e a todos os nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje são mostrar que Deus não habita no meio da impiedade, ressaltar que a glória de Deus não se negocia, ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. Textos de referência: Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 e 23. Ezequiel, capítulo 43, versículos 2, 4 e 5. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Pai Celestial, Deus da glória, nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar mais uma vez envolvidos, ocupados com o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor desvende os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos dirija e que vidas sejam edificadas, renovadas, restauradas para a edificação da Igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma lição que oportuniza reflexão, aprendizagem e reforço sobre aspectos relevantes da vida humana. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 aspectos que me veio à mente quando estava preparando o estudo dessa lição. Primeiro aspecto: plano de Deus. Temos falado isso algumas vezes ao longo deste trimestre. Deus tem um plano. E nós temos visto nesta revista, ao longo desse trimestre, que o plano de Deus inclui habitar com o seu povo. Segundo aspecto, é o propósito da existência humana. E eu destaco aqui relacionamento com Deus. Nós vemos isto desde Gênesis. Fomos feitos, fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele.
E terceiro aspecto, a revelação que Deus fez por intermédio da sua palavra. Esta palavra que chegou até nós, que é a revelação de Deus para nós. E nós encontramos nessa revelação a natureza divina, os atributos de Deus e as diretrizes estabelecidas por Deus para o relacionamento. Eu proponho então agora, a título de introdução, essa questão: como estes aspectos estão conectados com as visões que Deus deu a Ezequiel sobre a glória de Deus. A proposta apresentada na lição de hoje é refletirmos sobre esta questão. E eu também quero compartilhar com os irmãos que esta questão que nós apresentamos agora, ela está bem apresentada na verdade aplicada. E eu convido os irmãos para lermos a verdade aplicada novamente. Deus nos convoca a viver em santidade, para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, relacionamento com Deus. Então, a lição é um chamado para refletirmos sobre esta questão, considerando os tópicos que a nossa lição nos apresenta, a partir dos significados da expressão glória de Deus. É muito importante que a reflexão sobre esses aspectos, durante a reflexão, tenhamos em mente os termos, os significados, os sentidos da palavra glória, e especificamente na lição de hoje, a glória de Deus. Segundo ponto importante, precisamos, a partir do momento que temos em mente os significados sobre a glória de Deus, nós poderemos compreender melhor a gravidade das abominações que o povo cometeu no templo. Quando temos um entendimento, à luz da palavra, sobre o significado da glória de Deus, nós também temos um entendimento da gravidade das abominações que estavam sendo cometidas. E terceiro, a seguir, nós vamos estar fazendo um link com o afastamento e o retorno da glória de Deus. Eu acredito que esse seja uma proposta de esquema bem didático para estarmos aproveitando o máximo a lição de hoje. Irmãos, e é importante também, e eu quero compartilhar com os irmãos, não esquecermos de contextualizarmos o que nós estamos estudando no livro de Ezequiel. E vai contribuir muito para essa contextualização quando nós estivermos em mente que a natureza de Deus, os seus propósitos e os princípios contidos nas diretrizes estabelecidas por Deus permanecem os mesmos. Então, ao estudarmos a lição de hoje, é importante termos em mente que estes aspectos não mudam. Se não mudam, então precisamos estarmos atentos como discípulos de Cristo que somos, porque a natureza de Deus, os seus propósitos e os princípios não mudam. Sendo assim, vamos para o tópico 1 da nossa lição, a glória
de Deus. O tópico 1 propõe estarmos refletindo, estudando sobre alguns significados da expressão glória, a glória de Deus revelada na sua natureza, em seus atributos, e a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Como eu disse antes, um bom entendimento sobre o tópico 1 vai nos ajudar muito a estarmos refletindo, pensando e estudando sobre a gravidade das abominações praticadas no templo. O texto 1.1, eu destaco os seguintes aspectos desses textos, principalmente a parte que diz o contexto no qual a palavra, ou seja, a palavra glória, está sendo usada, o contexto é que determina a ideia que se deseja passar. E depois, um texto diz, vários textos no Antigo Testamento fazem menção da glória de Deus, num contexto de junto com o seu poder e a sua santidade. A partir destes textos, eu quero destacar estes aspectos. Primeiro, estejamos atentos ao contexto para identificar o sentido da palavra glória. Segundo, associação de glória com poder e santidade. Isso é muito importante. Não tem como nós separarmos as manifestações de Deus do seu poder e da sua santidade. Terceiro, autorrevelação e desejo de habitar com os homens. É importante termos sempre em mente esta verdade, como nós encontramos no subsídio do tópico 1.1. Deus almeja habitar com os homens. Ele deseja que sua realidade e o seu esplendor sejam conhecidos dos homens. Irmãos, eu estava vendo no dicionário Vini algumas expressões que nos ajudam a termos um entendimento sobre a glória de Deus. Vejamos: beleza, ornamento, distinção, dignidade de Deus, esplendor, majestade. Evidente que são termos que podem ser expandidos ao longo da aula, tomando cuidado, evidente, para não nos atermos muito a um tópico só. Outra expressão que eu destaco, que encontrei nos dicionários, é posição privilegiada. Quando encontramos algumas expressões de glória na Bíblia, publicamente reconhecida. É interessante também nós termos em mente que a glória de Deus, Deus manifesta a sua glória para ser conhecido. É o que nós temos estudado já ao longo deste trimestre, o interesse de Deus em ser conhecido pelo seu povo. Eu quero destacar estes termos a partir do significado que nós acabamos de ver sobre glória de Deus. Eu quero destacar 3 termos: presença, dignidade e distinção. Convido os irmãos a termos em mente, ao longo do estudo dessa lição, estes 3 significados: presença, dignidade, distinção. Deus manifesta a sua glória.
Agora convido os irmãos para meditarmos sobre o propósito. Deus manifestou a sua presença. Deus revelou a sua dignidade de ser adorado, de ser louvado, de ser servido. Deus se manifestou como distinto de toda a sua criação, de tudo que existe, visando o quê? Deus se manifesta tendo em vista propósitos. E eu quero compartilhar com os irmãos esses 3 objetivos: ser conhecido, relacionamento e adoração. Ser conhecido, relacionamento e adoração. Irmãos, a partir dos objetivos que nós estamos pontuando aqui, nós podemos também ir para um terceiro aspecto desse esquema. Exige uma resposta. Esses objetivos de Deus, esses propósitos de Deus, com a manifestação da sua glória, exige do ser humano uma resposta. E um salmo que vai nos ajudar muito a meditarmos sobre esta manifestação da glória de Deus, os objetivos dessa manifestação e a resposta que Deus exige da parte do ser humano é o Salmo 19. Não deixem depois de refletir no Salmo 19, tendo em mente isto que nós acabamos de colocar. Vamos então para o subtópico 1.2. A glória de Deus revelada em sua natureza. Eu acredito que muitos irmãos que têm nos acompanhado ao longo destes anos têm em mente agora a revista do 2º trimestre de 2021 sobre os atributos de Deus. Vai ajudar bastante para expandirmos o subtópico 1.2 quando estivermos nas classes. Nós vamos estudar, pensar, refletir, levar os alunos a se aprofundar sobre esta verdade. A glória de Deus, ela é revelada nas perfeições de Deus, as suas perfeições, que constituem as qualidades intrínsecas de Deus. O Salmo 29, verso 3, diz: o Deus da glória. Que expressão tremenda essa! O Deus da glória. A sua glória, a glória de Deus, é a soma de sua essência e atributos. Irmãos, esta verdade deve nos conduzir a adorá-lo, a buscarmos conhecê-lo, visando relacionamento. Agora, atenção, esse conhecimento que Deus busca que haja no ser humano precisa ser um conhecimento experimental, relacional e transformador. Não pode ser um conhecimento apenas de ter informações. Não pode ser um conhecimento apenas intelectual. Quando Deus manifesta a sua glória, Ele espera de cada um de nós uma resposta, que precisamos buscar conhecê-lo de forma experimental, relacional e transformadora. Subtópico 1.3. A glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Vamos destacar
inicialmente a glória de Deus com o aspecto de presença. Nós já vimos isso no primeiro subtópico desse tópico 1, presença. Por que convido os irmãos para estarmos destacando presença? E qual é a conexão que podemos fazer com a glória de Deus revelada em Jesus Cristo? Recorramos, irmãos, a duas expressões que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 e 7. Notemos, Ezequiel 43, versículo 2, menciona voz. E Ezequiel 43, versículo 7, indica pés. Ou seja, quando a glória de Deus está retornando para o templo, o profeta Ezequiel, ele usa duas expressões que apresentam a glória personificada. São expressões que indicam um ser. Tais expressões nos trazem à mente a pessoa de Jesus Cristo. Porque João, no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João escreveu: ele habitou, tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos as perfeições divinas em Jesus Cristo, o esplendor do divino caráter. Jesus Cristo é a manifestação visível de Deus. João, capítulo 14, versículo 9. Quem me vê, a mim vê o Pai. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um em ação, em propósitos, em objetivos. Em Jesus, o Deus invisível, ele se faz visível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo é a glória manifesta de Deus Pai. Tendo isso em mente, irmãos, nós podemos agora ver como foram abomináveis aos olhos de Deus a forma, a maneira como seu povo lidou com a glória de Deus que veio habitar naquele templo. Quantas abominações e pecados! Que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos honrando, adorando, servindo e sendo fiéis ao Senhor, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por fechar brilhantemente aqui o ponto 1, a glória de Deus. E nós aprendemos com o seu ensino que a glória de Deus, ela pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Em outras palavras, nosso Deus é glorioso por natureza. E assim nós podemos então, fechando o ponto 1, irmos para o ponto 2 com o pastor William Barros, abominações no novo templo, pastor William. Muito bem, pastor Prates. Meus amados irmãos, uma dica que eu quero dar inicialmente aqui na aula de hoje, vejam que a aula de hoje é uma aula de confronto. Nós vamos tocar em assuntos aqui, estamos tocando em assuntos muito importantes, muito fortes do ponto de vista prático da nossa vida diária cristã. Uma dica que eu dou aos professores aqui agora é o seguinte, vejam, o objetivo do ensino bíblico não é meramente dar informações técnicas, dar conhecimento histórico ou arqueológico. Todo esse conhecimento, todo esse arcabouço de informações, principalmente do Antigo Testamento, que é o nosso foco aqui, é o livro de Ezequiel, e aborda sobre o templo, e aborda sobre a história de Israel, sobre cativeiro babilônico,
período do cativeiro, Medos e Persas e tudo isso, todo esse contexto, ele deve vir junto com lições práticas para a vida diária das pessoas. O ensino, ele é coerente, ele é abençoador quando uma pessoa recebe o ensino, quando o aluno da EBD recebe o ensino e ele pode aplicar na sua vida a partir dali o que aprendeu. Porque, irmãos, se meramente dermos aos alunos conhecimento histórico, arqueológico ou teológico apenas, mas sem aplicar à vida do aluno aquilo que se ensina, o ensino perde o seu alvo, vira meramente letra, fica técnico, mas sem edificação. Por isso, um conselho que eu dou aos professores, vejam, a aula de hoje, como eu disse, é uma aula de confronto. Apliquem, gastem tempo, terminem a aula ajudando os alunos a fazer uma avaliação, uma introspecção, para que justamente isso possa proporcionar a mudança, o molde no caráter cristão. Então, aqui vale uma dica preciosa com relação à aula de hoje. Nós vimos já o tópico primeiro com o pastor Marcos Santana, falando sobre a glória de Deus. E eu lembro aqui de uma definição interessante sobre a glória de Deus, e vai dizer o seguinte: Tommy Evans vai dizer que a glória de Deus é a manifestação do caráter de Deus, aquilo que ele pode, aquilo que ele faz. E o nosso tópico 2, ele vai começar mostrando que as abominações do povo no templo. As chaves aqui, eu faço uso aí de um estilo mais do pastor Marcos Santana, a chave aqui, as palavras que aparecem como chave aqui na introdução do nosso tópico 2, é justamente a glória de Deus, santidade de Deus, abominações e a volta da glória de Deus. Esses são os pontos chaves que vão permear o nosso tópico 2, quando vai falar aqui sobre as abominações do templo. O fundo histórico aqui, os irmãos já viram, é o nosso capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel vai receber uma revelação impactante. Uma revelação, irmãos, tremenda e ao mesmo tempo terrível. A gente sabe historicamente que o cativeiro vai curar Israel, historicamente, do pecado da idolatria. Mas aqui há um confronto direto a essa prática e vejam, não podia ser em lugar mais tremendo, mais terrível, dentro da casa de Deus. Ezequiel recebe uma visão de Deus e o Espírito Santo nessa visão o leva até Jerusalém, até o templo, até a casa de Deus. E quando chega no templo, na casa de Deus, ele se depara com uma visão tremenda de idolatria, em várias sequências, e em vários momentos, e em vários lugares dentro da casa de Deus. Olha o que diz o nosso tópico 2.1, ele vai dizer o seguinte: ídolos e criatura acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes. Olha a expressão que a Bíblia utiliza, imagem dos ciúmes. Está em Ezequiel 8, versículos 3 e 5. É possível que seja a imagem colocada por Manassés, apesar de ter sido removida posteriormente. Contudo, parece que voltou. Foi destruída por Josias e outra foi construída. Além da imagem, pinturas de répteis e animais em lugares escondidos no templo. Olha que coisa tremenda. Ezequiel vai ver uma visão de um ídolo dentro da casa de Deus, rivalizando ali com o culto exclusivo a Deus. E ao mesmo tempo ele vê algo mais terrível ainda. Um buraco numa parede, e ele escava e entra, há uma porta e ele se depara com os anciãos de Israel cultuando, e havia pinturas na parede desse culto. Isso me faz lembrar, nas escavações, por exemplo, quando você chega em Jerusalém hoje, quando você chega no tanque de Betesda. Pastor Prates, não sei se o senhor sabe, quando você chega no tanque de Betesda, hoje, no nível mais baixo, se descobriu imagens do deus Esculápio. Ou seja, no tanque de Betesda, na época de Jesus, já haviam pessoas que haviam transformado o tanque de Betesda conforme o molde e o padrão romano, também no local de adoração ao Deus da cura. Vejam que, desde que o homem caiu no Éden, vejam que adorar criatura, adorar animais, passou a ser uma prática em várias religiões e em vários momentos da história da humanidade. Vejam que o homem sem Deus adora o sol, adora a lua, adora as estrelas, adora os animais. Inclusive, vale uma advertência aqui. Eu estava recentemente, pastor Prates, conversando com dois pastores
não são do nosso ministério. A gente estava conversando teologicamente sobre essa questão de idolatria. E sabe o que eles disseram para mim? E vale até um aviso para pessoas que estão assistindo essa aula. Eles disseram para mim que, embora nós não adoremos, por exemplo, os astros, as estrelas, o sol e a lua, que o sol, a lua e as estrelas têm uma influência no nosso comportamento e nos desígnios e no destino do ser humano. Ou seja, que astrologia, horóscopo, também fazem parte do processo do futuro do ser humano. Ou seja, é importante. Pastores falaram isso para mim. Olha que coisa tremenda. E tem gente que às vezes abertamente não fala isso, mas acredita, porque está sempre lendo. Está sempre procurando saber o que vai acontecer na semana, qual é o seu horóscopo, qual é o seu signo. Irmão, outro dia a pessoa virou para mim e falou assim, qual é o teu signo? Eu falei, meu signo é leão. Ele falou, leão? Eu falei, leão da tribo de Judá. Eu quero saber de horóscopo, de signo, irmãos. Nosso futuro, quem nós somos e o que vai acontecer na nossa vida, vem primeiro de Deus e segundo das nossas escolhas e decisões. Agora, irmão, veja como práticas simples podem ser incorporadas na vida da gente, sem perceber. E pessoas começam a ensinar isso. Eu estou falando de pastores. Ensinando que o sol, a lua e as estrelas têm uma influência nos desígnios da vida do ser humano. Ou seja, misturando astrologia, que não tem nada a ver com astronomia, misturando astrologia com os desígnios bíblicos. Então veja como é que é preocupante isso, irmãos, muito preocupante. Agora, quando a gente olha para o nosso tópico 2.2, ele vai mostrar um outro ponto interessante aqui. Ele vai falar sobre interesse pessoal e material acima de tudo. Ele vai dizer, a seguir o profeta é levado para ver mulheres no templo do Senhor, mas chorando por Tamuz. Eu vou dar uma informação técnica aqui. O deus Tamuz vai aparecer também no livro do profeta Isaías, junto com a rainha dos céus. Dentro da mitologia babilônica, tem até um livro muito interessante que fala sobre isso, é um livro antigo, mas vale a pena ressaltar aqui, que pertence a Abraão de Almeida. O nome do livro é Roma Cristianizou Dogmas Babilônicos, um livraço. Eu já li esse livro há um tempo atrás, um livraço. Ele vai mostrar, por exemplo, quem era, na mitologia babilônica, o deus Tamuz. E como mais tarde, na paganização cristã no Império Romano, isso acabou sendo adotado também. O deus Tamuz era o filho virgem da rainha dos céus, dentro da mitologia babilônica. E em festas próprias ele era cultuado e adorado. Ele era também o deus da fertilidade, o deus que abençoava a colheita. Então, buscar o deus Tamuz era também uma forma de buscar prosperidade ou enriquecimento. Lembrem, são de cultos que envolviam orgias, que envolviam toda sorte de pecados sexuais, por exemplo, onde sacerdotes e sacerdotisas em muitos momentos eram, na verdade, prostitutas. Então, lembre que esses cultos que estamos falando aqui são cultos também que envolviam vida humana sendo sacrificada a ídolos, como crianças, como mulheres virgens e etc. Então, irmãos, são cultos malignos, pesados, e que incrivelmente, em vários momentos da história de Israel, foram absorvidos pelo povo de Deus e colocados em prática, mesclando num sincretismo terrível com o culto único ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová. Então, aqui, irmãos, vale uma advertência para nós. Nenhum enriquecimento ou vantagem financeira vale o custo dos princípios bíblicos na sua vida. Nem tudo que dá certo é certo. Está errado, mas eu estou me dando bem. Está errado, mas eu estou ganhando dinheiro. Não está legal, mas eu estou sendo abençoado. Abençoado? Você pode dizer que uma pessoa é abençoada porque está ganhando mais, porque está comprando, porque está aumentando o salário? Ou você pode dizer que uma pessoa é abençoada porque primeiro o nome está no livro da vida, porque tem comunhão com Deus, porque tem paz com Deus? Sabe, irmãos, de que ponto de vista nós podemos enxergar uma pessoa sendo abençoada? Pelo financeiro, inicialmente, ou pela vida dela com Deus, regida por princípios bíblicos? Agora veja, irmãos, no nosso dia a dia hoje, a prática idólatra ela pode aparecer de várias formas. Talvez você não veja um irmão da igreja colocando um ídolo dentro da igreja, colocando uma estátua de animal para ser cultuada dentro da igreja. Você muito provavelmente jamais vai ver isso. Você jamais vai ver
um irmão ou um pastor fazer algo parecido. Mas aos poucos, muitas pessoas podem criar seus próprios ídolos. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos irmãos hoje, por exemplo, que são participantes de fã-clube de cantores, que já não congregam mais em igreja nenhuma, pesquisam a agenda onde vai estar o cantor X ou o pregador Y, e aonde essa pessoa vai, ele vai, ela vai. Sabe, seguem cegamente, por exemplo, profetas. Tem determinada pessoa como seu profeta de honra. E o que aquela pessoa fala, para ela é lei. Se vai comprar alguma coisa, consulta aquele profeta. Se vai casar, consulta o profeta. Se vai, por exemplo, vender alguma coisa, pede para o profeta orar e vê o que Deus revela para ele. Alguns já nem dizimam mais na sua igreja, dizimam para o profeta. Irmãos, uma certa ocasião eu cheguei na casa de um empresário muito grande e ele chegou para mim com um cheque na mão e queria me dar. E eu, na hora, perguntei, irmão, o que significa isso? É uma oferta? Ele falou assim, não, é meu dízimo. Eu falei, o irmão está congregando na igreja? Ele falou, eu sou obreiro auxiliar na igreja X. Eu falei, irmão, então eu não posso aceitar. Pastor Prates, era um valor alto e eu estava precisando. Mas, irmão, não se negocia princípios. Eu virei para ele e falei, eu não posso receber. O irmão congrega numa igreja, o irmão dizima na sua igreja. Ele virou para mim, outros já receberam. Eu falei, não importa, mas eu não vou receber. Eu falei para ele, podia ser R$1 ou 1 milhão, eu não aceitaria. E era um valor alto, irmãos. E eu estava precisando. Mas princípios não se negociam. Então, cuidado. Algumas pessoas colocam seus ídolos particulares e pessoais sem perceber na sua experiência, na sua vida cristã. Como eu disse aqui, lembrando, cantores, pregadores, pessoas usadas em dons espirituais, profetas, e começam a criar seus próprios ídolos sem perceber, sabe? O pastor dá uma palavra, não acredita, mas se o profeta dele de honra falar um negócio, não, o profeta falou é de Deus. Irmão, há uma diferença entre honrar uma pessoa e idolatrar ela. Eu devo honrar pessoas que merecem ser honradas. Devo tratar as pessoas com dignidade e respeito. Mas idolatrar ninguém. Absolutamente ninguém. Quando eu começo a seguir cegamente pessoas, fecho os olhos para os defeitos delas, começo a simplesmente abrir mão de princípios e valores verdadeiros e começo a fazer dessa pessoa a minha, entre aspas, a minha Bíblia, o que ela fala é a palavra de Deus para mim, esse é o caminho da idolatria. A lição de hoje é uma advertência para que você jogue todos os ídolos da sua vida fora. A vontade de Deus é que você congregue numa igreja, que você receba a palavra de Deus e alimento, que você trabalhe para Jesus, que você ganhe almas, envolva sua família ativamente, sabe, que seja aluno da escola dominical, que possa ter prazer de estar na casa de Deus e etc. Essa é a vontade de Deus. Que você possa ajudar pessoas, possa comungar, possa ter fé, possa ser bênção para o próximo. Essa é a vontade de Deus. Agora, idolatrar pessoas, esse é o caminho da queda e do fracasso. Não é à toa que nós temos irmãos hoje que não frequentam o culto de escola dominical, mas não faltam o culto da campanha. O culto da campanha para eles é sagrado. Irmãos, isso é preocupante. E aqui no nosso tópico 2.3 vai falar sobre a irreverência e a indiferença. E eu quero já, inclusive, aproveitar aqui e fazer um alerta em relação a isso, uma constatação prática. Veja, é uma constatação que eu vou dizer aqui agora. Está provado pela experiência que irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, alguns cultos nossos terminariam em velório. Você imagina uma pessoa estar no culto, o departamento dela acabou de participar com o louvor, por exemplo. Meu departamento já cantou, vou lá para fora conversar. Ia ser fulminada. Imagine, eu estou no culto, mas eu vou ficar conversando aqui agora no WhatsApp. Seria fulminado. Então está provado pela experiência que irreverência não mata. Mas uma coisa vale a pena dizer aqui nessa aula. A irreverência pode não matar, mas ela vai roubar do nosso culto algo fundamental. A manifestação da glória de Deus. Para mim, eu acredito que não há jeito melhor de terminar a minha participação nesse tópico 2 do que falando justamente disso. A volta da glória de Deus. Meus irmãos, por que você acha que alguns cultos nossos não têm manifestação? Curas, milagres, batismo com o Espírito Santo. Eu estava ouvindo, pastor Marcos, pastor Prates, os irmãos devem ter visto isso, um irmão coreano da Coreia do Sul,
da igreja do saudoso David Yong-Shu, ele participou de uma série de cultos, ele ficou escandalizado no Brasil. Ele disse, as pessoas chegam tarde, as pessoas querem ir embora cedo, as pessoas conversam no culto. Quer dizer, na mente dele seria inconcebível isso. Porque ele falou, mas é um culto a Deus. E as pessoas estão saindo, estão andando, estão conversando. O saudoso pastor Morris Cerulo, que foi tremendamente usado em curas e milagres, ele fez uma cruzada no Ibirapuera, em São Paulo, há coisa de 15 anos atrás, e na cruzada, ele estava falando a palavra, ministrando, um rapaz levantou e começou a andar. Irmão, tinha milhares de pessoas no culto. Naquela hora, sabe o que aconteceu? O rapaz começou a andar, ele parou a mensagem, pediu para o rapaz ou ir embora ou sentar. Ele falou, ó, a santidade, o espírito de santidade foi quebrado. Os milagres que iam acontecer aqui hoje estão comprometidos porque alguém desrespeitou Deus. Foi a palavra dele. E ele orou naquele momento, pediu perdão ao Espírito Santo, para que não fosse comprometido naquele culto os milagres que Deus faria. E naquela noite paralíticos andaram, pessoas vomitaram câncer. Agora você imagina o que nós perdemos no dia a dia pela irreverência, pela indiferença com relação às coisas sagradas, com relação ao culto a Deus. Sabe, irmãos, é a hora de consertarmos a nossa liturgia, nossa prática do dia a dia. Sabe, se alguém está entregando uma profecia, fechar os olhos, parar, ouvir. Deus está falando pela palavra, tem um pregador pregando, calma aí, irmão, Deus está falando. Não é hora de mexer no WhatsApp, não é hora de mexer no celular, Deus está falando, a palavra está sendo ministrada. Calma aí, nós estamos cultuando a Deus, está louvando. Não, eu só fico na palavra. O culto começa às 7h30, eu vou chegar às 8h30, que é a hora que começa o pregador. Negativo, estou indo para adorar a Deus, estou indo para dar o meu culto para Deus. Eu vou chegar cedo. Está cantando? É para ficar em pé? Vou ficar em pé. A não ser que eu não possa. A não ser que a irmã esteja doente. A não ser que o irmão esteja com criança no colo. Mas fora isso, eu vou ficar em pé. É para aplaudir, eu vou aplaudir. É para louvar, eu vou louvar. Eu estou lá para dar o meu culto para Deus. Para louvar a Deus. Sabe, irmãos? Para ministrar o meu louvor, minha gratidão para Deus, o meu culto de louvor e adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos resgatar hoje aqui nessa aula. Sabe, até onde a gente está sendo irreverente e indiferente. Eu termino aqui lembrando de uma coisa. Eu cheguei uma ocasião na minha igreja e eu lembro que tinha um pastor orando de joelho com o microfone na mão. Era a hora inicial. De 7 a 7h30 tinha um momento de oração de joelhos. Quando eu olho para a nave da igreja, a maioria, todo mundo sentado. E nisso, um obreiro passou por mim, eu tinha ido no banheiro colocar minha gravata. Passou por mim e falou, rapaz, o outro está lá orando sozinho, ninguém ora com ele. Quando eu saí do banheiro, ele tinha saído primeiro que eu fui lá para dobrar os joelhos. Até pela palavra dele eu fiquei assim, rapaz, eu tenho que orar também. Quando eu olho para o lado, quando eu ia dobrar o joelho, ele estava lá fora conversando. E só entrou quando cantaram um louvor para dar início ao culto. Quer dizer, muitas vezes a gente critica nos outros aquilo que a gente mesmo não faz. Que Deus possa nos guardar, possa ter misericórdia de nós e que possamos, irmãos, tirar os ídolos da nossa história e da nossa vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor William Barros, por também fechar brilhantemente aqui o ponto 2, onde nós aprendemos que, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, o povo de Israel cometeu abominações no templo, o que resultou no afastamento da glória de Deus. E assim, meus amigos, concluindo a presente lição, vamos agora ao fechamento do ponto 3, afastamento e retorno da glória de Deus. Meus irmãos, como bem introduziu na revista o nosso comentarista, e lá ele diz, tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, como visto na lição passada, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ele ouviu a seguinte voz: voz de Deus, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel 43, 7. 3.1. O afastamento da glória de Deus.
Wesley, em seu comentário bíblico expositivo, nos ajuda a ter uma ideia, a ver melhor e compreender que nos 9 últimos capítulos do livro de Ezequiel, a gente vai encontrar, ao ler com cuidado, nós vamos encontrar ali em detalhes 3 coisas importantes. Primeira coisa que vamos encontrar, um novo templo e seus ministérios, as novas fronteiras das tribos na terra de Israel, no caso, e a volta da glória de Deus a Israel. Olha que extraordinário. O afastamento do templo, da glória de Deus, como é que ela aconteceu? Foi de uma vez? Não. Como vimos, ela foi acontecendo aos poucos. Está muito claro isso na revista. E eu separei aqui 3 fases. A primeira fase, a glória de Deus, como que aconteceu? Ela se afastou dos santos e parou na entrada do templo. Olha que tristeza, né? Então a presença, a glória de Deus sai dos querubins ali na arca, no Santo dos Santos, e ela vai para a entrada do templo. Houve mudança? Houve arrependimento? Houve quebrantamento? Não. Então o que aconteceu? A glória de Deus, ela se afasta mais uma vez e ela sai agora da entrada do templo e ela para no meio da cidade. Houve mudança? Houve quebrantamento? Houve reconciliação? Até então não. O que acontece com a glória? Ela se afasta do meio da cidade e vai para a colina, para o monte. Que tristeza! E para exemplificar, como bem disse o pastor William Barros, da necessidade da aplicabilidade, você lê um texto e você precisa entender não somente o seu contexto histórico, mas que aplicação, que mensagem o Senhor quer trazer para nós. E eu lendo esse texto várias vezes, eu busquei na palavra de Deus um texto que me ajudasse a compreender dentro do nosso tempo o que isso pode significar para nós. E olha que texto fantástico que eu encontrei na Epístola de Tiago. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora preste atenção no que o texto continua. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então nós podemos fazer aí uma aplicação, fazendo um comparativo, entender que aí a pessoa ela não cai de uma hora para outra, né? Então ela vai perdendo a sua essência, ela vai perdendo a sua comunhão com Deus. Como? Então olha o processo, o Tiago deixa muito bem claro. Né? Cada um é tentado quando atraído e engodado por onde? Pela sua própria concupiscência. Se parar aí é mais fácil voltar ao ponto inicial, mas e se não parar? O que acontece? O que o texto continua dizendo? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Olha que tristeza. Então eu já encontro aí a segunda fase. E finalizando, o que o texto de Tiago diz? E o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 1, 13 a 15. Minha oração nesse momento é que você pare, que você possa ser tocado por Deus. Se você está sendo tentado a fazer algo que vai te distanciar da presença de Deus, ao assistir esta aula, ao ver este vídeo, ao participar dessa escola dominical, que o Espírito Santo te dê uma chacoalhada. Que você possa entender que não dá para brincar com o pecado, né? A gente tem que fugir da aparência do mal. Ah, eu caiu, mas como? Foi assim de uma hora para outra? Não. O texto é muito claro como acontece. O nosso estudo do livro de Ezequiel mostra que Ezequiel exatamente teve essa visão. A glória ela vai se afastando aos poucos. Que Deus tenha misericórdia de você. E assim como vamos ver logo no próximo estudo, no próximo ponto, que a glória retorne, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que você possa ter o seu ministério e a sua vida restaurada. Que a glória do Senhor possa voltar e que você possa ter comunhão com o Senhor de novo. Essa é a nossa oração, essa é a nossa busca e é isso que nós esperamos justamente agora no 3.2, o retorno da glória de Deus. Prossegue o texto de Ezequiel. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente e eis que a glória
do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão de que tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, 1, 5. Que extraordinário! O profeta então tem a visão da glória se afastando, mas agora havendo conserto, havendo um acerto, havendo uma restauração, a glória do Senhor volta. E é esta a nossa oração, que a gente possa ter notícias favoráveis e boas da sua vida, meu querido amigo, querido irmão, querida irmã, você que está nos vendo, que o Espírito Santo te alcance neste dia. Nosso comentarista, o pastor Valdir, ele cita um texto de Chaplin, comentando sobre Ezequiel 43:4, que diz: assim Israel, renovado e dedicado, fica esperando por Deus. Ele volta da mesma maneira grandiosa que tinha saído. O autor aqui consegue captar uma partícula da essência do Evangelho. O Deus que julgou é o mesmo que restaura, anulando deslealdades do passado. Seu amor nos ganha de volta, e o que ele ganhou, ele transforma. Que extraordinário! E este comentário encerra e fecha o que eu estou tentando dizer a você na interpretação desse ponto. E eu separei um outro texto de Jeremias que diz, que eu acho também perfeitamente aplicável numa compreensão dentro desse ponto. Lá de Jeremias, eu vou citar para você agora o capítulo que diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Como eu disse, Jeremias 15:19. Viu como é fácil? Viu como não é tão difícil? Basta a gente tomar a atitude, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça de Deus, é possível, basta tomar essa atitude recomendada pela palavra de Deus. O Senhor continua no seu lugar, esperando que eu e você reconheça que dependemos dele e que jamais queremos desagradá-lo, porque a santidade de Deus é incompatível com a nossa rebeldia. Deus espera de mim e de você um coração quebrantado, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. E no ponto 3.3 desta lição, para fechar nosso estudo, onde vamos falar sobre os impactos e resultados no povo de Deus quando acontece o retorno da glória de Deus na nossa vida. O que nós podemos tirar dessa lição? Podemos resumir com as seguintes expressões, que inclusive está na revista muito bem definida pelo pastor Valdir. Primeiro, precisamos lançar fora o que nos contamina. Segunda coisa que temos que fazer, devemos priorizar a santificação. E terceiro, é necessário restaurar o nosso relacionamento com Deus. Restaurar e manter. Então fica aí a nossa palavra, que você possa se afastar daquilo que te deixa longe de Deus. Priorize a santificação e busque restaurar o teu relacionamento com Deus. Amém? Que gloriosa lição, que glorioso ensino. E nós podemos então concluir a lição de hoje dizendo que Deus, em sua soberania, decidiu revelar-nos a sua glória e deseja habitar com o seu povo. Tal plano foi plenamente manifestado em Jesus, que veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Assim, todos que estão unidos a Cristo recebem a graça necessária para um viver santo e agradável a Deus. Dito isto, podemos concluir então a lição de hoje dizendo que aprendemos que as abominações praticadas no templo resultaram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus
ao templo restaurado. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta mais uma vez com os meus amigos aqui de todas as semanas, compondo esta mesa para juntos estudarmos a última lição que tem por título O Plano Divino Prevalecerá. Momento em que também teremos a oportunidade de estar estudando também os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Convido agora o pastor William Barros para encerrar a nossa lição de hoje, o nosso vídeo, com uma oração. E convido a você a juntar-se a nós nesse momento. Oremos então, meus irmãos, louvando a Deus por mais uma aula, na certeza de que tanto alunos como professores serão ricamente abençoados. Querido Deus, te agradecemos por mais uma aula. Ó Deus, que a Tua palavra possa agir, moldando o nosso caráter e nos despertando para que possamos, ó Deus, fazer, agir, executar, mas nunca perder a essência e o propósito genuinamente cristão. Que a Tua palavra esteja em nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.